Arthur Lamenha era conhecido no bairro do Batel, em Curitiba, como um dos marceneiros mais talentosos da região. Suas mãos calejadas pelo trabalho com a madeira escondiam a delicadeza de um artista que transformava cerejeira, imbuía e pinho em peças dignas de exposição. Aos 34 anos, construíram uma reputação sólida entre as famílias tradicionais da capital paranaense que disputavam seu trabalho para restaurar móveis antigos e criar peças exclusivas. Em sua pequena oficina na rua Bispo Dom José, o cheiro característico de serragem misturava-se ao aroma do café recém-passado que sua esposa, Sofia Andrade, costumava levar todas as manhãs. Sofia, professora de História em uma escola próxima, estava grávida de 6 meses do primeiro filho do casal. Os dois haviam se conhecido durante uma reforma que Arthur realizava no casarão histórico, onde Sofia dava aulas particulares, e o amor nasceu entre prateleiras antigas e desenhos de marchetaria. O ano de 2024 começara promissor para o casal. Arthur conseguira um contrato importante com a construtora Berlitz, uma das maiores da cidade, para supervisionar toda a parte de acabamento em madeira de um novo condomínio de alto padrão. O dono da construtora, Cristiano Berlitz, era conhecido por sua obsessão por prazos e sua personalidade autoritária, mas pagava bem e em dia, o que permitiria ao casal realizar o sonho de comprar uma casa própria antes do nascimento do bebê. Sofia e Arthur moravam em uma casa alugada no bairro Água Verde, um sobrado antigo que ele mesmo havia ajudado a restaurar em troca de alguns meses de aluguel. O lugar era simples, mas acolhedor, decorado com móveis feitos por Arthur em suas horas vagas. O quarto do bebê já estava quase pronto, com um berço artesanal que ele passara meses confeccionando, entalhando pequenos anjos nos detalhes da cabeceira. Naquela manhã de junho, o céu amanhecera especialmente cinzento em Curitiba. O Serviço de Meteorologia havia emitido um alerta para uma das piores tempestades dos últimos 50 anos, com previsão de ventos ciclônicos e possibilidade de alagamentos. Arthur planejava terminar mais cedo o trabalho no condomínio para poder preparar a casa para a tempestade que se aproximava, mas Cristiano Berlitz tinha outros planos. Lamenha, preciso que você e sua equipe reforcem todas as esquadrias do 10º ao 20º andar hoje mesmo, ordenou Berlitz, seu tom não deixando espaço para questionamentos. Se essa tempestade pegar as janelas descobertas, vamos ter prejuízo de milhões. Arthur tentou argumentar. Senhor Berlitz, preciso proteger minha casa. Minha esposa está grávida e... Não me interessa sua vida particular, cortou Berlitz secamente. Você tem um contrato comigo. Se não cumprir além de estar na rua amanhã, vai ter que pagar multa por quebra de contrato. E acredite, vai ser muito mais do que você pode pagar. O marceneiro sentiu o peso daquela ameaça. O contrato com a Berlitz representava sua estabilidade financeira, o futuro de sua família. Mas algo em seu coração gritava que deveria estar em casa. O vento começava a soprar mais forte lá fora e nuvens escuras se amontoavam no horizonte da capital paranaense. Sofia havia ligado mais cedo, preocupada com as goteiras que sempre apareciam no telhado durante as chuvas fortes. A tarde avançava e com ela a tempestade se aproximava. Arthur trabalhou o mais rápido que pôde, coordenando sua equipe com a eficiência de sempre. Mas sua mente estava em casa com Sofia. O telefone dela não atendia mais, provavelmente pela queda de energia que já afetava diversos bairros da cidade. Os ventos atingiram força devastadora, quando Arthur finalmente conseguiu deixar o canteiro de obras. As ruas de Curitiba já estavam parcialmente alagadas, e galhos de árvores voavam pelos ares como folhas de papel. Seu carro antigo lutava contra as rajadas de vento, enquanto ele tentava chegar em casa o mais rápido possível, desviando de ruas bloqueadas e sinais apagados. O rádio do carro noticiava que esta era a pior tempestade que a cidade já enfrentara em décadas. A Defesa Civil havia emitido alertas de evacuação para várias áreas da cidade, incluindo a região onde ficava sua casa. Arthur sentiu o coração apertar quando ouviu o nome de sua rua entre as áreas mais afetadas. Ao chegar em sua rua, encontrou um cenário devastador. Árvores centenárias haviam sido arrancadas pela raiz, bloqueando diversas vias.
A água já alcançava a altura dos joelhos em alguns pontos, e a forte correnteza carregava destroços de todos os tipos. A escuridão era quebrada apenas pelos relâmpagos que cortavam o céu e pelos faróis de algumas viaturas da defesa civil. Seu sobrado estava parcialmente submerso. Arthur abandonou o carro a 2 quadras de distância e seguiu a pé, lutando contra a água e o vento. Gritava o nome de Sofia, mas sua voz era engolida pela tempestade. Ao se aproximar, viu que parte do telhado havia desabado, justamente no local onde ficava o quarto que preparavam para o bebê. O desespero tomou conta de seu ser quando descobriu que Sofia não estava em casa. Os vizinhos informaram que ela havia sido levada às pressas para o Hospital Nossa Senhora da Luz por uma equipe do SAMU, depois que parte da estrutura do telhado cedeu. Arthur sentiu suas pernas fraquejarem, mas não havia tempo para desabar. Precisava chegar ao hospital. O trajeto até o hospital foi uma batalha contra o tempo e os elementos. As principais vias da cidade estavam intransitáveis, e Arthur precisou fazer desvios intermináveis, sempre com o coração na garganta. Quando finalmente chegou ao hospital, encharcado e desesperado, encontrou um cenário de caos. Dezenas de pessoas haviam sido levadas para lá, vítimas da tempestade. Na recepção do pronto-socorro, uma enfermeira de expressão pesada o reconheceu como o marido de Sofia. Seu silêncio compassivo disse mais que 1000 palavras. Sofia havia chegado com graves complicações e, apesar de todos os esforços da equipe médica, não foi possível salvar nem ela, nem o bebê. Arthur sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. Suas pernas não sustentaram o peso daquela notícia e ele caiu de joelhos no chão frio do hospital. Os dias que se seguiram passaram como um borrão nebuloso. O funeral foi realizado assim que a tempestade amainou, com a presença de poucos amigos próximos e familiares que conseguiram chegar à cidade. Arthur mal conseguia se manter em pé, sustentado apenas pelo apoio de seu pai e do irmão mais velho. Quando retornou à construtora, 3 dias depois, encontrou suas ferramentas em uma caixa e uma carta de demissão sobre ela. Cristiano Berlitz havia alegado abandono de trabalho, recusando-se a pagar até mesmo os dias já trabalhados. Arthur não tinha forças para lutar. Em questão de dias, perdeu também a casa. O proprietário, sem qualquer sensibilidade, exigiu a desocupação imediata devido aos danos causados pela tempestade. Sem emprego, sem casa e sem família, Arthur vagou pelas ruas de Curitiba como uma sombra do homem que fora. O medalhão com a foto de Sofia, tirada no dia em que descobriram a gravidez, tornou-se seu único bem precioso, sua única conexão com a vida que tivera. Dormia em albergues quando conseguia vaga, ou em vãos de lojas quando não havia outra opção. Suas mãos, antes tão habilidosas com a madeira, agora se ocupavam apenas em segurar uma velha caneca onde recebia café de pessoas caridosas. Durante meses, Arthur perambulou pelo centro de Curitiba, evitando propositalmente passar perto de sua antiga oficina ou dos lugares que frequentava com Sofia. Sua barba cresceu descuidada, e seus olhos, antes vivos e brilhantes, tornaram-se opacos, refletindo a dor que carregava. As pessoas que o conheciam mal podiam acreditar que aquele homem era o mesmo artesão talentoso que tanto admiravam. O rigoroso inverno curitibano castigava ainda mais a vida de Arthur nas ruas. Seus dias se resumiam a procurar abrigo do frio cortante que descia dos campos de Araucária e varria as ruas do centro da cidade. O mercado municipal tornou-se seu refúgio durante o dia, onde conseguia se aquecer um pouco e, às vezes, recebia sobras de comida dos comerciantes mais piedosos. Em uma dessas manhãs geladas de julho, enquanto se abrigava próximo à entrada do mercado, Arthur observava as pessoas passando apressadas, protegendo-se do frio com seus casacos e guarda-chuvas. Algumas o olhavam com pena, outras com indiferença, mas a maioria sequer notava sua presença. Era como se tivesse se tornado invisível para o mundo que um dia o conheceu como um respeitado artesão. Foi nesse mesmo local que conheceu João, um senhor que vendia café em uma pequena carrocinha. Todo dia, sem falta, João lhe oferecia uma xícara fumegante do café mais forte e doce que já havia provado.
O açúcar ajuda a espantar a tristeza, dizia o vendedor, com um sorriso gentil que fazia seus olhos desaparecerem entre as rugas. João tornou-se mais que um benfeitor. Era o único que realmente conversava com Arthur, tratando-o como gente, não como um problema social. Em suas conversas, Arthur, aos poucos, começou a compartilhar sua história, palavras que há meses guardava apenas para si mesmo. Sabe, seu João, às vezes olho para minhas mãos e nem as reconheço mais, confessou Arthur em uma dessas manhãs. Elas costumavam criar beleza da madeira bruta. Agora, sua voz falhou, enquanto observava as mãos agora calejadas de forma diferente, marcadas pela vida nas ruas. O inverno avançava e com ele vieram as noites mais difíceis. Arthur encontrou abrigo temporário em uma obra abandonada no bairro Rebouças. Ali, junto com outros moradores de rua, improvisou um cantinho com papelões e cobertores velhos. À noite, enquanto todos dormiam, ele ficava acordado olhando para seu precioso medalhão, a única conexão que ainda mantinha com Sofia. Em uma dessas noites insones, começou a observar um pedaço de madeira que encontrara no entulho. Seus dedos, movidos por uma memória muscular que o tempo não apagara, começaram a trabalhar a madeira com um pedaço de vidro que servia como improvisada ferramenta. Noite após noite, enquanto as lágrimas silenciosas corriam por seu rosto, Arthur esculpia uma pequena figura, um anjo, semelhante aos que havia entalhado no berço, que nunca chegou a ser usado. A notícia de suas esculturas improvisadas começou a se espalhar entre os outros moradores de rua. Logo, alguns começaram a trazer pedaços de madeira que encontravam, pedindo que Arthur fizesse pequenas peças para eles. Com pedaços de galhos caídos e restos de construção, suas mãos voltaram a criar, mesmo que de forma precária. Em uma tarde particularmente fria, enquanto trabalhava em mais uma de suas pequenas esculturas próximo ao mercado municipal, Arthur notou uma senhora idosa lutando com várias sacolas pesadas de compras. Seu primeiro impulso foi continuar ali, encolhido em seu canto, mas algo dentro dele, talvez a voz de Sofia, que sempre o incentivava a ajudar os outros, o fez levantar. "A senhora precisa de ajuda?" ofereceu, sua voz rouca pelo pouco uso. A senhora, que se apresentou como Dona Maria, olhou para ele com uma mistura de surpresa e gratidão. Apesar de sua aparência maltratada, havia algo em seus olhos que transmitia confiança. "Ah, meu filho, que Deus te abençoe", respondeu Dona Maria, aliviada. "Moro aqui perto, mas essas sacolas estão realmente pesadas para minhas costas velhas." Arthur pegou as sacolas, ignorando os olhares desconfiados dos seguranças do mercado. Enquanto caminhavam lentamente pelas ruas do centro, Dona Maria falava sobre sua vida, sobre como era difícil fazer compras sozinha desde que seu marido havia partido. Arthur escutava em silêncio, respondendo apenas com gestos e monossílabos. Ao chegarem ao pequeno sobrado onde Dona Maria morava, na rua Doutor Favre, Arthur depositou cuidadosamente as sacolas na varanda. A senhora insistiu para que ele aceitasse algum dinheiro como agradecimento, mas ele recusou com um gesto gentil. Estava prestes a se virar para partir, quando sentiu algo estranho. O medalhão com a foto de Sofia não estava mais em seu pescoço. O pânico tomou conta de seu corpo. Aquele medalhão era sua última lembrança tangível de Sofia, a única coisa que o mantinha conectado com sua vida anterior. Refez mentalmente seus passos daquela tarde, procurando desesperadamente nas calçadas por onde haviam passado. Dona Maria, percebendo seu desespero, convidou-o para entrar e tomar um café, enquanto pensavam onde o medalhão poderia ter caído. Relutante, mas movido pela angústia de perder sua relíquia mais preciosa, Arthur aceitou o convite. A casa era simples, mas acolhedora, repleta de móveis antigos que imediatamente chamaram a atenção do ex-marceneiro. Seus olhos profissionais não puderam deixar de notar a qualidade do trabalho em madeira, especialmente em uma antiga cristaleira de Imbuía. "Essa cristaleira", comentou Dona Maria, notando seu interesse, "foi restaurada há alguns anos por um marceneiro muito talentoso. Infelizmente não me lembro o nome dele." Arthur sentiu um aperto no peito. Ele mesmo havia restaurado aquela peça em sua antiga vida. Mas antes que pudesse dizer algo, Dona Maria continuou. "Meu sobrinho Cristiano
Recomendou o serviço. Foi uma das poucas coisas boas que ele fez pela família. O nome atingiu Arthur como um soco no estômago. Cristiano Berlitz. A mesma pessoa que o havia impedido de salvar sua família naquela noite fatídica. Suas mãos começaram a tremer, e ele quase derrubou a xícara de café que Dona Maria lhe oferecia. A senhora é tia do Cristiano Berlitz? Perguntou sua voz mal saindo. Sim, infelizmente, respondeu ela, com um tom de pesar na voz. Digo infelizmente porque meu sobrinho não é uma pessoa de bem. Sempre foi ambicioso demais, sem se importar com o próximo. Agora mesmo está sendo investigado por várias irregularidades em suas obras. Arthur mal podia acreditar na coincidência do destino. Ali estava ele, sentado na casa da tia do homem que havia contribuído para a destruição de sua vida. Quis levantar e sair correndo, mas algo na gentileza de Dona Maria o manteve ali, pregado à cadeira. A tarde avançava, e a chuva fina que caía lá fora parecia embalar as histórias que Dona Maria compartilhava. Ela falou sobre seu filho, Roberto, que era dono de uma rede de supermercados na cidade, sobre como a família havia se distanciado de Cristiano devido a seus negócios escusos, e sobre sua própria vida como professora aposentada. Em determinado momento, enquanto procurava açúcar na bolsa de compras para adoçar mais café, Dona Maria encontrou algo que fez seus olhos se arregalarem. O medalhão de Arthur havia caído dentro de uma das sacolas durante o trajeto. "Ah, isso é seu?" perguntou ela, segurando o medalhão com cuidado. Arthur não conseguiu conter as lágrimas ao ver seu tesouro. Com mãos trêmulas, pegou o medalhão e o abriu, revelando a foto de Sofia. Dona Maria ajustou os óculos para ver melhor a imagem e soltou uma exclamação de surpresa. "Essa moça, ela não era professora na escola Dom Pedro?" perguntou, inclinando-se para ver melhor a foto. Arthur confirmou com a cabeça, surpreso. "A senhora conhecia Sofia?" "Meu Deus do céu", disse Dona Maria, levando as mãos ao rosto. "Você é Arthur Lamenha, o marceneiro. Eu me lembro de você na festa de fim de ano da escola, há 2 anos. Sofia falava tanto de seu trabalho com tanto orgulho." O reconhecimento mútuo entre Arthur e Dona Maria mudou completamente o rumo daquela tarde chuvosa. As horas passaram enquanto compartilhavam lembranças de Sofia, e Arthur finalmente encontrou alguém com quem podia falar abertamente sobre sua perda. Dona Maria ouvia cada palavra com atenção compassiva, suas mãos enrugadas segurando as dele nos momentos em que a emoção o impedia de continuar. "Arthur, você não pode continuar vivendo nas ruas", disse ela, decidida. "Sofia nunca iria querer isso para você. Tenho um quarto de hóspedes aqui em casa, e insisto que fique, pelo menos até se reorganizar." A gentileza daquela senhora, justamente a tia do homem que tanto mal lhe causara, tocou Arthur profundamente. Após muita insistência, ele aceitou a oferta, mais pelo cansaço de lutar contra o mundo do que por realmente acreditar que merecia aquela ajuda. Na manhã seguinte, Roberto Berlitz, filho de Dona Maria e dono da rede de supermercados Berlitz, veio visitar a mãe como fazia todas as segundas-feiras. Encontrou Arthur tomando café na cozinha e, diferente do que se poderia esperar de um empresário bem-sucedido, não demonstrou qualquer preconceito. Pelo contrário, ouviu atentamente quando sua mãe contou a história do ex-marceneiro. "Arthur, o que aconteceu com você não foi apenas uma tragédia pessoal", disse Roberto após ouvir todo o relato. "Foi o resultado direto da negligência criminosa do meu primo Cristiano. E você não foi o único prejudicado." Roberto explicou que há meses vinha coletando provas contra o primo. Cristiano Berlitz havia construído um império baseado em práticas trabalhistas ilegais, sonegação de impostos e, o mais grave, negligência com a segurança de seus funcionários e das construções que realizava. No dia da tempestade, Cristiano recebeu diversos alertas da Defesa Civil sobre a necessidade de evacuar o canteiro de obras, revelou Roberto, mostrando documentos em seu celular. Mas ele ignorou todos, preocupado apenas com o prejuízo financeiro que teria. "Você não foi o único funcionário forçado a trabalhar naquele dia." As revelações continuaram ao longo da manhã. Roberto havia contratado investigadores particulares que descobriram um esquema de superfaturamento e desvio de materiais nas obras da construtora Berlitz.
Os documentos mostravam que Cristiano economizava em equipamentos de segurança e materiais essenciais, colocando em risco a vida de centenas de trabalhadores. Tenho uma equipe de advogados trabalhando nisso, explicou Roberto. Cristiano está sendo investigado pela polícia e deve ser indiciado nos próximos dias. Vários ex-funcionários já entraram com processos contra ele. Arthur ouvia tudo em estado de choque. Suas mãos apertavam o medalhão de Sofia enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. A tempestade havia sido o estopim, mas a tragédia que destruiu sua vida foi construída pela ganância e irresponsabilidade de Cristiano Berlitz. Você tem direito a uma indenização substancial, continuou Roberto. Não apenas pelos danos trabalhistas, mas principalmente pela responsabilidade de Cristiano no que aconteceu com Sofia. Meus advogados podem cuidar do seu caso, se você permitir. Naquele momento, Arthur sentiu algo despertar dentro dele. Não era vingança, mas um desejo de justiça. Não apenas por ele e Sofia, mas por todos os outros trabalhadores que haviam sofrido nas mãos de Cristiano Berlitz. Tem mais uma coisa, disse Roberto hesitante. Encontramos documentos que provam que Cristiano sabia dos problemas estruturais em vários de seus empreendimentos, incluindo o conjunto habitacional onde você trabalhou. Ele tinha laudos técnicos apontando riscos graves, mas escolheu ignorá-los para economizar dinheiro. Arthur sentiu o sangue gelar. As implicações daquela informação eram devastadoras. Quantas outras tragédias poderiam ter acontecido? Quantas vidas estavam em risco naquele exato momento por causa da ganância de um homem? Nas semanas que se seguiram, Arthur experimentou uma transformação gradual em sua vida. O quarto de hóspedes na casa de Dona Maria tornou-se seu refúgio, um lugar onde podia começar a reconstruir não apenas sua dignidade, mas também sua conexão com o mundo. Roberto cumpriu sua palavra e colocou seus advogados para trabalhar no caso de Arthur. As evidências eram esmagadoras, e logo outros ex-funcionários da construtora Berlitz começaram a procurá-lo, compartilhando histórias semelhantes de abuso e negligência. Em uma tarde particularmente significativa, Roberto chegou com uma proposta inesperada. Seu supermercado principal no centro de Curitiba precisava de uma reforma completa, incluindo toda a parte de mobiliário e acabamento em madeira. Preciso de alguém que entenda não só de marcenaria, mas que tenha visão para coordenar todo o projeto, explicou Roberto. Alguém que conheça materiais, que saiba liderar uma equipe e, principalmente, que tenha integridade. Arthur hesitou. Fazia mais de um ano que não trabalhava formalmente com marcenaria. Suas únicas criações recentes eram as pequenas esculturas que fazia nas ruas. Porém, Dona Maria, que observava a conversa, interviu com sua sabedoria característica. Filho, às vezes Deus nos coloca em caminhos difíceis, não para nos punir, mas para nos preparar para algo maior. Suas mãos nunca esqueceram a nobreza da madeira. Aquelas palavras tocaram fundo em Arthur. Pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu-se pensar no futuro. Com o apoio de Dona Maria e Roberto, começou a planejar a reforma do supermercado, redescobrindo aos poucos a paixão pelo seu ofício. O projeto da reforma trouxe um novo brilho aos olhos de Arthur. Ele passou dias desenvolvendo desenhos e planejando cada detalhe. Suas noites, antes povoadas apenas por pesadelos, agora se enchiam de ideias e possibilidades. O trabalho com a madeira, que um dia havia sido fonte de tanta dor, começava a se transformar em instrumento de cura. Roberto observava com satisfação o renascimento profissional de Arthur. Mais que um funcionário competente, ele via ali um homem recuperando sua essência. A equipe de marceneiros que foi montada para o projeto logo aprendeu a respeitar a liderança natural e o conhecimento técnico de Arthur. Em meio a esse processo de reconstrução, uma notícia agitou a cidade. Cristiano Berlitz havia sido finalmente indiciado por suas práticas criminosas. As investigações revelaram um esquema muito maior do que se imaginava inicialmente. Vários de seus empreendimentos foram embargados e uma força-tarefa foi criada para avaliar os riscos estruturais em todas as suas construções. A notícia do indiciamento trouxe sentimentos contraditórios para Arthur. Não havia alegria em ver a queda de Cristiano.
apenas um senso de justiça sendo feita. O processo de indenização também avançava, e os advogados de Roberto estavam confiantes em um resultado positivo. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação das novas prateleiras no supermercado, Arthur recebeu uma ligação que mudaria ainda mais sua vida. Era do síndico de um dos condomínios construídos por Cristiano Berlitz. Eles precisavam urgentemente de uma avaliação técnica de toda a estrutura em madeira do prédio, e o nome de Arthur havia sido recomendado. "Suas mãos são abençoadas, meu filho", disse Dona Maria quando ele compartilhou a notícia durante o jantar. "Elas não apenas criam beleza, mas agora também podem prevenir que outras tragédias aconteçam." Arthur percebeu que sua experiência, mesmo a dolorosa, o havia preparado para esse momento. Ele conhecia intimamente os problemas das construções de Cristiano Berlitz e poderia usar esse conhecimento para proteger outras famílias. A reforma do supermercado avançava em ritmo acelerado e o trabalho de Arthur começava a chamar a atenção. Sua dedicação aos detalhes e o cuidado com que tratava cada peça de madeira faziam com que o projeto se destacasse. Os clientes do supermercado frequentemente paravam para admirar o trabalho em andamento, e muitos perguntavam quem era o responsável por aquela transformação. Em uma manhã particularmente movimentada, enquanto Arthur supervisionava a instalação de um painel de cerejeira no setor de hortifruti, uma senhora se aproximou dele. Era Helena Meirelles, arquiteta renomada na cidade e responsável por diversos projetos importantes em Curitiba. "Esse trabalho com a madeira", disse ela, observando atentamente os detalhes do painel, "tem alma. Não vejo um acabamento assim há anos." "Quem é o responsável?" Arthur, ainda desacostumado a receber elogios, apresentou-se timidamente. Helena passou a hora seguinte conversando com ele sobre técnicas de marcenaria e restauração, impressionada com seu conhecimento profundo e sua sensibilidade no trato com a madeira. "Estou trabalhando na restauração do Teatro Guaíra", revelou Helena. "Precisamos de alguém com seu talento para liderar a equipe de restauração das áreas em madeira. Seria um projeto de 1 ano, no mínimo. Teria interesse?" A proposta pegou Arthur de surpresa. O Teatro Guaíra era um dos símbolos mais importantes de Curitiba, e participar de sua restauração seria uma honra extraordinária. Antes que pudesse responder, Roberto apareceu e, ouvindo sobre a proposta, incentivou-o imediatamente. "Arthur, você pode coordenar os 2 projetos", sugeriu Roberto. "A reforma do supermercado está quase concluída e você montou uma equipe excelente que pode continuar sob sua supervisão." Naquela noite, durante o jantar com Dona Maria, Arthur compartilhou as novidades. A senhora sorriu com orgulho maternal, seus olhos brilhando de emoção. "Viu só? Deus escreve certo por linhas tortas", disse ela, servindo mais uma porção de sopa. "Suas mãos têm o dom de dar vida nova às coisas antigas, seja um móvel ou um teatro inteiro." O projeto do Teatro Guaíra trouxe novos desafios e aprendizados. Arthur mergulhou no estudo da história do teatro, pesquisando sobre as técnicas originais utilizadas em sua construção. Suas manhãs começavam cedo no supermercado, supervisionando os últimos detalhes da reforma, e as tardes eram dedicadas ao teatro. Durante uma dessas tardes, enquanto examinava o madeiramento do palco principal, Arthur encontrou marcas antigas que revelavam técnicas de marcenaria típicas dos anos 50. Aquela descoberta o levou a desenvolver um método especial de restauração que preservava as características originais da madeira. Helena ficou impressionada com sua dedicação e conhecimento. "Arthur, você não é apenas um marceneiro", disse ela durante uma reunião. "É um verdadeiro guardião da história desta cidade." O trabalho no teatro também trouxe uma sensação de propósito que há muito Arthur não sentia. Cada peça restaurada, cada detalhe recuperado, era uma forma de honrar não apenas a história do lugar, mas também a memória de Sofia, que sempre se encantava com apresentações culturais. Em casa, nas noites silenciosas, Arthur começou a escrever um diário técnico, documentando cada processo de restauração, cada descoberta sobre as madeiras antigas. Esse registro, inicialmente apenas profissional, transformou-se aos poucos em um memorial de sua própria jornada de recuperação.
Dona Maria, observando sua dedicação, presenteou-o com um conjunto de ferramentas antigas que pertenceram a seu falecido marido. Ele também amava trabalhar com madeira, contou ela. Tenho certeza que ficaria feliz em saber que suas ferramentas estão em mãos tão habilidosas. O mês de dezembro chegou trazendo não apenas o calor do verão curitibano, mas também notícias importantes. O processo contra Cristiano Berlitz havia sido concluído e a justiça finalmente apresentou seu veredicto. As provas eram irrefutáveis e a sentença incluía não apenas a obrigação de indenizar todas as vítimas, mas também a responsabilidade de custear a reforma emergencial de todos os edifícios com problemas estruturais. A indenização de Arthur foi fixada em 380 mil, valor que, segundo os advogados, refletia não apenas os danos materiais, mas também os danos morais sofridos. No entanto, para ele, o dinheiro era secundário diante da justiça, que se fazia para todas as famílias afetadas pela negligência de Cristiano. Roberto organizou uma pequena celebração no supermercado recém-reformado para comemorar tanto a conclusão da obra quanto a vitória na justiça. Durante o evento, vários ex-funcionários da construtora Berlitz apareceram para agradecer a Arthur. Seu caso havia aberto caminho para que outros trabalhadores também buscassem seus direitos. Você se tornou uma referência de esperança para muita gente, disse Roberto, erguendo uma taça em sua homensão. Não apenas pelo processo, mas por mostrar que é possível reconstruir a vida, não importa o quão difícil pareça. Em meio às comemorações, Arthur recebeu um telefonema inesperado. Era Pedro Mendes, diretor do Senai de Curitiba. Ele havia ouvido falar sobre o trabalho de restauração no Teatro Guaíra e tinha uma proposta interessante. Queremos criar um curso técnico especializado em restauração de madeira e marcenaria histórica, explicou Pedro. Precisamos de alguém que não apenas conheça as técnicas, mas que tenha vivido a prática. Alguém que possa inspirar os alunos. A ideia de compartilhar seu conhecimento com jovens aprendizes tocou Arthur profundamente. Era uma oportunidade de transformar sua experiência, mesmo a dolorosa, em algo positivo para outras pessoas. Lembrou-se de Sofia, que era professora e sempre falava sobre a alegria de ensinar. Naquela noite, sentado na varanda da casa de Dona Maria, Arthur contemplava as mudanças em sua vida. O medalhão com a foto de Sofia continuava em seu pescoço, mas agora, além da saudade, trazia também um sentimento de gratidão. Cada desafio superado, cada novo projeto, era uma forma de honrar sua memória. Sabe, meu filho, disse Dona Maria, juntando-se a ele na varanda, quando você chegou aqui, carregando minhas compras naquele dia, seus olhos estavam vazios. Hoje, vejo neles um brilho diferente. Arthur sorriu, pensativo. A senhora e sua família me devolveram mais que um teto, Dona Maria. Me devolveram a fé na vida. O projeto do curso no Senai começou a tomar forma. Arthur dedicava suas manhãs ao Teatro Guaíra e suas tardes a preparar o material didático para as aulas. Sua experiência prática, combinada com o conhecimento técnico acumulado ao longo dos anos, resultou em um programa único. Os primeiros alunos chegaram em janeiro, um grupo diverso, que incluía desde jovens aprendizes até profissionais experientes buscando especialização. Arthur descobriu que ensinar era uma forma de aprender ainda mais sobre seu ofício. Cada pergunta, cada dúvida dos alunos o fazia refletir sobre técnicas que realizava automaticamente. Em uma das primeiras aulas práticas, enquanto demonstrava uma técnica de entalhe, um aluno perguntou sobre a pequena escultura de anjo que Arthur sempre carregava consigo, a mesma que havia esculpido durante suas noites nas ruas. Esta peça, respondeu ele, segurando o pequeno anjo com carinho, me lembra que a arte da marcenaria não está apenas nas mãos, mas no coração. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, nossas habilidades permanecem conosco. O sucesso do curso de restauração no Senai superou todas as expectativas. A abordagem única de Arthur, combinando técnicas tradicionais com sua experiência prática, atraía cada vez mais interessados. Em poucos meses, o que começou como um curso experimental transformou-se em um programa referência no sul do país. Em uma manhã de outono,
Enquanto orientava seus alunos em uma aula prática de restauração, Arthur recebeu uma visita inesperada. Era Carlos Andrade, pai de Sofia, que há muito não via. O senhor de cabelos grisalhos observava a aula em silêncio, seus olhos marejados acompanhando os movimentos precisos do ex-genro, enquanto este ensinava os alunos. "Minha filha estaria orgulhosa", disse Carlos após a aula. "Ela sempre dizia que você tinha um dom especial, não apenas para trabalhar a madeira, mas para inspirar as pessoas." O encontro com o sogro trouxe à tona memórias que Arthur havia guardado no fundo do coração. Durante um café na lanchonete do Senai, Carlos compartilhou que havia acompanhado sua trajetória à distância, através de notícias e conhecidos em comum. "Quando soube que você estava nas ruas, quis procurá-lo", confessou o senhor. "Mas a dor ainda era muito grande. Peço perdão por não ter estendido a mão quando você mais precisou." Arthur sentiu seu coração apertar. "O senhor não tem do que se desculpar. Cada um lida com a perda de uma forma diferente." Carlos então tirou algo do bolso. Um caderno antigo de capa azul. "Encontrei isso entre as coisas da Sofia. São anotações dela sobre vocês, seus sonhos, projetos. Achei que você deveria ter." O caderno era um tesouro de memórias. Nas páginas amareladas pelo tempo, Sofia havia registrado seus planos para o futuro, incluindo desenhos do quarto do bebê que Arthur construía. Havia também recortes de jornal sobre seus trabalhos de marcenaria e pequenas observações sobre o dia a dia do casal. Naquela noite, em seu quarto na casa de Dona Maria, Arthur passou horas lendo cada página do caderno. Entre as anotações, encontrou um envelope com uma carta que Sofia havia escrito para seu futuro filho. A carta, datada de apenas uma semana antes da tempestade, falava sobre esperança, amor e o talento especial do pai em transformar madeira em arte. A descoberta do caderno inspirou Arthur a iniciar um projeto especial com seus alunos. Propôs que cada um desenvolvesse uma peça que contasse uma história pessoal, algo que representasse uma transformação em suas vidas. O projeto ganhou dimensões inesperadas. Helena Meirelles, ao saber da iniciativa, ofereceu um espaço no Teatro Guaíra para uma exposição das obras após a conclusão da restauração. "Arte que transforma vidas merece ser celebrada", argumentou ela. Os alunos mergulharam no desafio com entusiasmo. Cada peça que tomava forma nas bancadas da oficina do Senai carregava uma história única de superação. Um dos alunos, ex-dependente químico, criou uma escrivaninha que simbolizava sua jornada de recuperação. Outro, que havia perdido o pai recentemente, trabalhou em uma caixa de música com entalhes que relembravam momentos especiais com o genitor. Arthur orientava cada projeto com dedicação especial, compartilhando não apenas técnicas, mas também suas próprias experiências de perda e reconstrução. O pequeno anjo que esculpira nas ruas tornou-se um símbolo do curso, representando como a arte pode ser um instrumento de cura. Roberto, que acompanhava o desenvolvimento do projeto, sugeriu que a exposição incluísse também uma mostra fotográfica documentando o processo de restauração do Teatro Guaíra. "As pessoas precisam conhecer não apenas o resultado final, mas toda a jornada de recuperação tanto do teatro quanto das vidas envolvidas", argumentou. Em meio aos preparativos para a exposição, Arthur recebeu uma proposta para expandir o programa de ensino. Outras unidades do Senai pelo Brasil demonstraram interesse em replicar o curso, e havia a possibilidade de criar um centro de excelência em restauração em Curitiba. A primavera trouxe consigo não apenas o colorido dos ipês curitibanos, mas também a inauguração da exposição Transformações no Teatro Guaíra. O evento reuniu as obras dos alunos do curso de restauração, junto com um documentário sobre todo o processo de recuperação do teatro. O espaço destinado à exposição, no foyer do teatro, estava irreconhecível. As peças criadas pelos alunos dialogavam harmoniosamente com a arquitetura histórica do local, cada uma contando sua própria história de renovação e esperança. No centro do ambiente, protegido por uma redoma de vidro, estava o pequeno anjo esculpido por Arthur em seus dias nas ruas, simbolizando o ponto de partida de toda aquela transformação. Durante a cerimônia de abertura,
Arthur observava orgulhoso seus alunos apresentando seus trabalhos aos visitantes. Cada explicação, cada história compartilhada, era um testemunho de como a arte pode ser um instrumento de cura e transformação. Dona Maria, que não poderia deixar de estar presente, caminhava de braço dado com seu filho Roberto, admirando cada peça. Seus olhos brilhavam de orgulho ao ver como aquele homem que um dia ajudara a carregar suas compras havia se transformado em um mentor para tantas pessoas. Arthur, chamou ela, aproximando-se dele com um sorriso maternal. Preciso te contar algo. Lembra-se daquele dia em que você me ajudou com as compras? Não foi coincidência. Eu já sabia quem você era. Arthur a olhou surpreso, sem entender. Dona Maria continuou. Sofia dava aulas para minha neta. Ela sempre falava de você, do seu trabalho, do seu caráter. Quando a vi nas notícias, fiquei arrasada. Depois, quando soube que você estava nas ruas, passei semanas te procurando no centro da cidade. A revelação atingiu Arthur como um raio. Todo aquele tempo, aquele encontro que parecia obra do acaso, havia sido cuidadosamente orquestrado pelo destino, ou melhor, pelo coração generoso de uma senhora que não suportava ver o sofrimento alheio. Por que nunca me contou isso antes? Perguntou ele emocionado. Porque você precisava acreditar que ainda existia bondade espontânea no mundo, respondeu ela, seus olhos marejados. Precisava redescobrir sua fé nas pessoas e em si mesmo. Naquele momento, Carlos Andrade, que também estava presente na inauguração, aproximou-se com um envelope nas mãos. Arthur, encontrei mais algumas coisas da Sofia que você precisa ver. Dentro do envelope, havia fotos antigas e um pendrive. Em uma das fotos, Sofia estava em frente à escola onde lecionava, abraçada com uma jovem que Arthur reconheceu imediatamente. Era a neta de Dona Maria. No pendrive, havia um vídeo que Sofia havia gravado semanas antes da tempestade. Nele, ela falava sobre seus sonhos, sobre o amor que sentia por Arthur e sobre o bebê que esperavam. Nosso filho vai ter o melhor pai do mundo, dizia ela no vídeo. Um homem que sabe transformar madeira bruta em arte e que tem o dom de enxergar beleza onde outros só veem destroços. A exposição Transformações tornou-se um evento marcante na cidade. Jornais locais dedicaram páginas inteiras para contar as histórias por trás de cada peça. O projeto do Senai ganhou visibilidade nacional e propostas de parcerias começaram a surgir de diferentes instituições. Arthur, agora coordenador do programa de restauração, via seus dias se encherem de novas responsabilidades e desafios. Mas, diferente do passado, cada obstáculo era encarado como uma oportunidade de crescimento. O medalhão com a foto de Sofia continuava em seu pescoço, não mais como um peso de tristeza, mas como um lembrete de que o amor verdadeiro tem o poder de transformar vidas. O sucesso da exposição Transformações abriu portas que Arthur jamais imaginara. O programa de restauração do Senai tornou-se referência nacional e delegações de outros estados começaram a visitar Curitiba para conhecer a metodologia desenvolvida por ele. Mas foi um encontro inesperado que trouxe uma das maiores surpresas de sua nova vida. Em uma tarde de aula prática, enquanto demonstrava técnicas de entalhe para uma nova turma, Arthur recebeu a visita de Marina Santos, diretora de um projeto social que trabalhava com moradores em situação de rua no centro de Curitiba. Ela havia visitado a exposição e ficado impressionada com a história de superação por trás das peças. Temos dezenas de pessoas com habilidades manuais que poderiam se beneficiar de um programa como este, explicou Marina. Pessoas que, assim como você um dia, precisam apenas de uma oportunidade para reconstruir suas vidas. A proposta tocou Arthur profundamente. Ele se lembrou dos dias em que esculpia pequenas peças nas ruas, como forma de manter sua sanidade e conexão com seu ofício. Junto com Marina e o apoio do Senai, desenvolveu um programa especial de capacitação em marcenaria básica para pessoas em situação de vulnerabilidade. João, o vendedor de café que o havia ajudado em seus dias mais difíceis, tornou-se um aliado importante no projeto. Sua carrocinha agora estacionava em frente ao Senai todas as manhãs, oferecendo café gratuito aos alunos do novo programa.
O café continua forte e doce, dizia ele, porque a vida já é amarga demais para muita gente. O projeto piloto começou com 15 alunos, cada um carregando histórias de perdas e dificuldades semelhantes às que Arthur vivera. Entre eles estava Paulo, um ex-executivo que perdera tudo após uma crise financeira, e Ana, uma jovem que fugira de um relacionamento abusivo. Arthur dedicava atenção especial a cada um, compartilhando não apenas técnicas de marcenaria, mas também sua própria jornada de superação. O pequeno anjo que esculpira nas ruas ganhou réplicas, feitas pelos próprios alunos, cada uma representando suas próprias histórias de esperança e recomeço. Dona Maria, sempre presente, organizou um grupo de voluntários para fornecer refeições aos alunos do projeto. Sua cozinha tornou-se um ponto de encontro onde histórias eram compartilhadas junto com o almoço. A fome, dizia ela, não é só de comida, mas também de afeto e dignidade. Roberto contribuiu, oferecendo estágios em suas lojas para os alunos que se destacassem no curso. O empresário havia descoberto que investir em pessoas não era apenas um ato de responsabilidade social, mas uma forma de transformar realidades. Em uma tarde especialmente significativa, Arthur recebeu uma ligação de Helena Meirelles. A arquiteta havia indicado seu nome para liderar um projeto ambicioso, a restauração do antigo Paço Municipal de Curitiba, que seria transformado em um centro cultural. Mas não é só isso, disse Helena, sua voz carregada de entusiasmo. Queremos que o espaço inclua uma escola permanente de artes e ofícios, focada em pessoas em situação de vulnerabilidade, e gostaríamos que você fosse o diretor do programa. A proposta representava a união perfeita entre suas duas vocações, a marcenaria e o ensino. O projeto permitiria expandir o trabalho que já realizava no Senai, criando um espaço permanente para transformar vidas através da arte e do trabalho manual. Naquela noite, sentado na varanda da casa de Dona Maria, Arthur contemplava o pôr do sol curitibano com o medalhão de Sofia nas mãos. O céu pintado de tons alaranjados lembrava as cores da madeira que tanto amava trabalhar. A inauguração do Centro Cultural e Escola de Artes e Ofícios, no antigo Paço Municipal, aconteceu em uma manhã ensolarada de setembro. O prédio histórico, completamente restaurado, resplandecia com sua nova missão. No saguão principal, uma exposição permanente contava a história do projeto, começando com o pequeno anjo esculpido nas ruas, agora transformado em símbolo de esperança e renovação. Arthur, vestindo um terno azul escolhido por Dona Maria, observava orgulhoso seus primeiros alunos do projeto social, guiando os visitantes pela exposição. Paulo, que chegara ao programa sem ter onde dormir, agora coordenava a oficina de marcenaria básica. Renan havia se especializado em restauração de móveis antigos e já tinha sua própria clientela. Durante a cerimônia de inauguração, Roberto surpreendeu a todos anunciando a criação de um fundo de apoio permanente para o centro, em memória de Sofia. Este lugar, disse ele em seu discurso, é prova viva de que as maiores transformações começam com pequenos atos de bondade. Carlos Andrade, que se tornara presença constante na vida de Arthur, trouxe um presente especial para a inauguração. O antigo berço que Arthur havia começado a construir para seu filho, encontrado entre os escombros após a tempestade. A peça parcialmente danificada foi restaurada pelos alunos do programa e ocupava agora um lugar de destaque na exposição, simbolizando como algo quebrado pode ganhar novos significados. A história de Arthur e do Centro Cultural começou a atrair atenção nacional. Jornalistas de diferentes partes do país visitavam Curitiba para conhecer o projeto que transformava vidas através da arte da marcenaria. Outras cidades manifestaram interesse em replicar o modelo, e Arthur se viu viajando pelo Brasil para compartilhar sua experiência. Em uma dessas viagens, conheceu Isabel, uma assistente social que coordenava projetos similares em São Paulo. A conexão entre eles foi imediata, não apenas pelo trabalho que realizavam, mas pela compreensão mútua de que as maiores dores podem se transformar em instrumentos de mudança. O romance entre os dois floresceu naturalmente, com o apoio carinhoso de Dona Maria, que via em Isabel alguém capaz de compreender e compartilhar a missão de vida de Arthur. O medalhão com a foto de Sofia continuava em seu pescoço.
não mais como símbolo de perda, mas como lembrança de que o amor tem muitas formas e pode multiplicar-se em outros amores. Numa tarde de domingo, durante um almoço na casa de Dona Maria que reunia sua família estendida, incluindo Carlos Andrade, Roberto e sua família, João, o vendedor de café, e alguns dos primeiros alunos do programa, Arthur observava as conversas animadas ao redor da mesa e sentia uma profunda gratidão. Isabel, que estava ao seu lado, pegou sua mão e sorriu. Ela compreendia o significado daquele momento, a formação de uma nova família, construída não por laços de sangue, mas por conexões de amor, compaixão e superação. O Centro Cultural tornou-se mais que um espaço de ensino e arte. Era um ponto de encontro onde histórias de recomeço eram escritas diariamente. As antigas salas do Paço Municipal, que um dia abrigaram a burocracia da cidade, agora ecoavam com o som de ferramentas, risos e sonhos sendo reconstruídos. Em seu escritório, Arthur mantinha uma pequena escultura feita por um de seus primeiros alunos, um pássaro emergindo de um tronco retorcido. A peça simbolizava perfeitamente sua própria jornada. Da dor mais profunda pode nascer a mais bela transformação. Sabe, Arthur, disse Dona Maria em uma tarde, enquanto observavam novos alunos chegando para as aulas. Quando Sofia falava de você para minha neta, ela sempre dizia que você tinha um dom especial. Não era apenas o dom de transformar madeira em arte, mas o dom de enxergar beleza onde outros veem apenas destroços. Agora, você está ensinando outros a fazerem o mesmo. Arthur sorriu, tocando suavemente o medalhão em seu pescoço. A dor da perda nunca desapareceria completamente, mas havia se transformado em algo novo, em esperança, em propósito, em amor multiplicado. Sua história, que começara com uma tragédia em uma noite de tempestade, havia se transformado em um farol de esperança para tantos outros que, como ele, precisavam acreditar que sempre é possível reconstruir a vida, não importa quão quebrada ela pareça.